Habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Mas na linguagem, que talvez seja a linguagem da sua Bíblia, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. E eu quero pensar, à luz dessa frase, pensar junto com o irmão aqui, junto com você, sobre o esconderijo de Deus. Esconderijo que Deus proporcionou para mim e para você. O Salmo 91, que é o salmo em questão aqui, ele é um salmo mal entendido. Por que é um salmo mal entendido? Porque é meio comum você enxergar por aí, em algumas repartições, em alguns escritórios, em algumas salas de espera, uma Bíblia em um canto qualquer e uma Bíblia aberta. E se você tiver a curiosidade, eu não sei se você já teve a curiosidade, mas é muito provável que essa Bíblia esteja aberta ou no Salmo 91 ou no Salmo 121. São os dois salmos que as pessoas por aí interpretaram de uma forma que, no meu modo de entender, é errada, e transformaram os salmos em um amuleto, irmãos, num amuleto. Então eles abrem a Bíblia ali e deixam essa Bíblia aberta, dando a impressão que porque a Bíblia está aberta em um versículo que diz acerca de um abrigo de Deus, de um esconderijo de Deus, de algo que Deus te proporciona para você ter o bem para você, então essas pessoas pensam que a Bíblia acaba se tornando um amuleto, e por isso elas deixam ali aberta. Por isso que eu falo que às vezes as pessoas, elas não se dão conta, mas elas estão usando de um certo misticismo. E se formos olhar à luz da palavra, a própria palavra condena todo e qualquer tipo de misticismo. Qualquer tipo de misticismo. Aqui eu quero até me estender um pouquinho mais. Qualquer coisa que seja mística, de qualquer natureza, de búzios, até ler cartas, de horóscopo, a qualquer outra coisa, a cartomante, qualquer coisa que diga respeito a misticismo, a Bíblia condena. Qualquer tipo de adivinhação futura, a Bíblia condena. E é incrível como essas pessoas utilizam-se da própria Bíblia para criarem para si um amuleto, que é uma coisa mística, totalmente mística, que não tem nada a ver com a palavra. Mas o texto vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então vamos pensar um pouquinho, o que é um esconderijo, né? Ou o que é essa ideia aí de esconderijo? Vamos pensar, porque a Bíblia, num primeiro momento, aqui nós vamos enxergar juntos que o esconderijo de Deus, na verdade, não é para se esconder, irmãos. O que é um esconderijo? Vamos pensar na palavra esconderijo. Esconderijo não é um lugar para a gente se esconder? Esconderijo, para que a gente usa um esconderijo? Para quê? A gente vai para lá, a gente fica um determinado tempo da nossa vida lá, mas o que acontece depois que a gente fica esse tempo ali? Você vai sair dali uma hora, não vai? Você não vai usar o esconderijo como a sua casa. O esconderijo de Deus não é para se esconder. Parece assim, é contraditório, né? É contraditório, mas essa é a verdade. O esconderijo de Deus não é para se esconder, não é para você chegar e ir para lá e ficar um tempo ali e de repente, quando a coisa dá uma melhorada, você sai, porque esconderijo é exatamente isso. É um momento, é temporário. Eu até trago aí uma caricatura aqui, um desenho para você ter uma ideia mais ou menos do que é um esconderijo.
O esconderijo é isso. Você fica lá porque você se sente ameaçado. Mas daqui a pouco, na hora que a situação melhorar, na hora que a tempestade passar, o que vai acontecer com você? Você vai fugir dali, porque ali não é seu lugar. É um lugar temporário, é um lugar que você chega para resolver o problema. Parece uma incoerência, mas quando eu penso em esconderijo de Deus, o esconderijo de Deus não é para se esconder, irmãos, não é. Todo esconderijo é para se esconder, mas o de Deus não. De Deus não é. De Deus não é temporário, porque você pode se esconder de um temporal, por exemplo, mas na hora em que o sol aparecer, você vai sair do esconderijo. O esconderijo de Deus, ele tem outra finalidade na vida da gente. Espiritualmente falando, tem pessoas que se escondem no esconderijo de Deus. Tem pessoas que se escondem no esconderijo de Deus. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas, quando a vida lhes oferece perigo, quando acontece uma coisa ruim, elas vão se esconder. Aonde? No esconderijo de Deus. Elas vão se esconder, olha, grava bem a palavra. Elas vão se esconder no esconderijo de Deus. E aí, quando a situação está muito crítica, muito difícil, elas correm para aquele lugar. O esconderijo de Deus. E aí, vai da sua cabeça o que é o esconderijo de Deus para essas pessoas. Muitas delas vão para uma igreja. Muitas delas vão fazer alguma coisa para Deus. Muitas delas tentam se aproximar de Deus. E ali naquele momento elas estão dizendo assim: eu estou me escondendo. Estou me escondendo aqui, perto de Deus. Mas ali é um momento temporal, porque quando a situação melhora, o que elas fazem? Porque elas usaram Deus como esconderijo, e aí elas vão para lá na hora que a situação fica bem complicada, e daí na hora que a vida começa a melhorar, na hora que a tempestade começa a passar, na hora em que parece que não existe mais perigo, o que essas pessoas fazem? Elas estavam apenas escondidas no esconderijo de Deus. Aí elas voltam para a vidinha normal e natural que elas viviam. É o tipo de pessoa que vive aí, faz tudo o que quer, do jeito que quer, vive uma vida totalmente fora do padrão divino. Não querem saber de se conduzirem à maneira de Deus, mas quando a vida dá para eles um momento de desespero, eles correm para baixo da saia de Deus, figurativamente falando, correm para lá e ficam ali esperando que o temporal passe. Na hora em que o temporal passa, o que acontece? Eles voltam a desagradar a Deus. Vive uma vida de pecado, vive uma vida dissoluta, vive uma vida fazendo o que dá na cabeça, do jeito que quer. E na hora em que a coisa fica difícil, elas correm e vão se esconder no esconderijo de Deus. Por lá eles passam um tempo, e aí de repente voltam à prática daquilo. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Tá tudo bem, estou longe de Deus. Aí a coisa começou a piorar. Quando começou a piorar, o que eu faço? Piorou. Então eu vou para perto de Deus. Aí a coisa começou a melhorar. O que eu faço? Melhorou um pouquinho, eu fico longe de Deus de novo. Aí o que acontece? Aí a coisa piora, eu vou para perto de Deus. Eu chego de perto de Deus, a coisa começa a melhorar, eu começo a ir longe do Senhor de novo. E tem gente que vai vivendo a vida se escondendo no esconderijo de Deus. Mas o esconderijo de Deus não é para se esconder. Não foi para isso que ele fez esse tipo de coisa. O nosso subterfúgio sempre é Deus. Você pode... Aqui não tem ateu. Mas se eu estivesse falando para um público que porventura pudesse ter um ou outro ateu no meio,
A verdade absoluta, irmãos, é que no último suspiro, quando você tem absoluta certeza de que você vai morrer, vamos pegar aí os últimos acidentes de avião, os últimos acidentes aéreos que você teve conhecimento. Eu não me esqueço do Fokker 100 da TAM, que caiu no meio de São Paulo. Sabe quais foram as últimas palavras do piloto? Você lembra? Ai, meu Deus. Não sei se ele era crente. Agora a última das grandes tragédias nossas, o voo da Chapecoense. O voo da Chapecoense que caiu lá na Colômbia. Qual foi a última palavra do piloto? Você lembra? Jesus. Foi a última palavra do piloto. Quando o indivíduo tem convicção de que ele vai morrer, porque uma coisa é você morrer numa cama, uma coisa é você morrer, tá lá, tomando remédio, e naquela coisa assim, eu posso viver, as coisas podem melhorar, né? Ou de repente, você tá lá, tá dormindo, você entra em coma, você nem percebeu, e ficou em coma, e depois você não volta mais, quer dizer, você morreu, você não percebeu. Mas outra coisa é você ver a morte de frente, como esses pilotos viram. Quando isso acontece com o ser humano, eles correm para o esconderijo de Deus. Parece que é algo que está na natureza do ser humano, o reconhecimento da existência de Deus. E a teologia vai dizer isso, vai comprovar isso, dizendo que todo ser humano tem dentro de si a ideia e a certeza de que existe um Deus. Ele pode até não saber como é esse Deus, ele pode não ter ideia de quem é esse Deus, ele pode não ter nem noção de quem é esse Deus, mas de uma forma ou de outra, ele presta uma homenagem religiosa a um ser supremo que ele não sabe, que ele não conhece, porque dentro dele tem algo dizendo para ele: existe um Criador, existe um Deus, existe alguém todo-poderoso que pode te ajudar. As pessoas que se escondem no esconderijo de Deus, elas estão um pouco perto de Deus por um tempo, mas elas não querem ficar perto de Deus, porque quando as coisas melhoram, elas fazem o caminho inverso. Elas se aproximam como que de uma forma natural, se escondem para passar a tempestade, mas logo em seguida elas tomam o seu rumo, o rumo de vida. Talvez você esteja aqui hoje porque veio se esconder. Talvez a tua vida deu uma virada aí, talvez alguma coisa aconteceu tão ruim para você, que você caiu em si dizendo assim: a coisa está tão difícil, eu preciso fazer alguma coisa. E talvez você veio para cá e inconscientemente você veio se esconder no lugar que a tua alma diz para você: lá é um lugar seguro, lá é onde você vai perceber a presença de Deus. Mas se o esconderijo de Deus não é para se esconder, para que ele é? Ele tá claro, o texto está claro. A Bíblia diz o quê? Aquele que... Vamos fazer coro? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tem uma diferença drástica, irmão. Às vezes a gente não para pensar no que está escrito, mas a verdade é que o texto diz: é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente vai descansar. É aquele que habita, não é aquele que se esconde. Então minha proposta para você é pensar um pouquinho: o que é habitar? Habitar é a gente fixar morada naquele lugar, é ali ser o meu endereço, é onde eu moro, ali eu não me escondo, ali é o meu lugar, é o lugar que eu chamo de meu lugar. O que gera no nosso coração, o que implica a ideia de que eu habito num lugar? Quando eu moro em um lugar, neste lugar eu tenho intimidade, não é mesmo? Dentro da nossa casa,
lá na sua casa, não na minha, na sua casa, você se sente muito à vontade. Você tem intimidade com aquele lugar, você sabe de tudo ali dentro, você conhece bem as pessoas, você sabe das coisas, ali é o teu lugar. Aliás, o nosso lugar de habitação, gera em nós algumas coisas interessantes. É na nossa casa que nós temos um senso de proteção muito grande, não é mesmo? É na nossa casa que você tem na sua casa que você tem um senso de proteção e de bem-estar. Por mais gostoso que seja, irmãos, você dá uma passeada de vez em quando, e de repente, se você tem condição de passar aí 30, 40 dias de férias, chega um momento na sua vida em que você começa a sentir falta de casa. Porque ali é o lugar que você habita. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso vai descansar. Nosso lar, aonde a gente habita, ele traz para a gente um conforto muito grande. É um conforto emocional. A gente tem um sentimento de pertencimento dentro da nossa casa. Pode estar tudo meio ruim, você pode ter brigado com o irmão, seu irmão de carne, você pode ter brigado com seu pai, com a sua mãe, mas é lá dentro da tua casa que você tem um certo sentimento de pertencimento que vai além da nossa compreensão. É ali. Então o nosso lar, a nossa habitação é um lugar especial. Aliás, diga-se de passagem, se nós pensarmos bem, Deus providenciou para o homem, já na sua criação, um jardim. Deus criou Adão, criou Eva e os colocou no seu lar. Um jardim plantado pelas mãos do Senhor, criado pelas mãos do Senhor, para que eles chamassem de lar. E um dia, por causa da desobediência, por causa do pecado, Deus os retirou da sua própria casa, como castigo. Esse não é o plano de Deus? Voltar, quando você olha para a Bíblia como um todo agora, voltar o homem, ou retornar o homem para a sua casa de onde ele nunca deveria ter saído, levar o homem de novo para o jardim. Porque a Bíblia não diz, Jesus não disse para aquele que o ladrão da cruz lá, disse para ele assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo eu vou levar você de volta para casa. É Deus fazendo isso com a gente. É Deus dando a oportunidade para a gente voltar a habitar no esconderijo do Altíssimo. Se nós olharmos para a Bíblia como um todo, a Bíblia vai mostrar um Deus Criador que nos colocou dentro de casa, nós que nos rebelamos e saímos de casa, e um Deus gracioso que vai de encontro a nós de novo, paga o preço pela sua justiça para nos levar de volta para casa. Deus querendo fazer com que nós voltemos a habitar o esconderijo dele, o lugar que ele fez para nós. Então o esconderijo de Deus, irmão, não é para se esconder. O esconderijo de Deus é para ser habitado. E o esconderijo de Deus é o melhor lugar do mundo. Se nós formos pensar um pouquinho, quando eu penso que o esconderijo de Deus, porque vamos olhar para o texto mais uma vez, leia com calma. Aquele que habita, eu vou ler aqui no esconderijo, tá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Esse pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Eu digo que é o melhor lugar do mundo, sabe por quê? Porque o texto vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele vai descansar. Quando eu vejo esse texto, eu imagino que Deus
vai oportunizar para a gente um lugar de descanso. O texto não está dizendo que vai descansar à sombra do Todo-Poderoso. Quando eu penso em lugar de descanso, o que me vem na cabeça é isso aqui, ó. É esse negócio. Então, embora não seja isso de uma maneira literal, figurativamente falando, é isso. Porque quando você está num ambiente de descanso, é porque você esqueceu tudo que você tinha para fazer. O lugar de descanso, porque a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso vai o quê? Descansar. Quando eu penso em descansar, eu penso em férias. E quando eu penso em férias, eu penso assim: em férias eu não penso em problema. Em férias eu não quero saber das minhas dificuldades. Eu quero me desligar. Quem não quer se desligar no momento de férias? Quem não se desliga no momento de descanso, irmãos? A Bíblia diz que o esconderijo do Altíssimo, ele proporciona para a gente um lugar com um sentimento mais ou menos parecido com aquele sentimento que você tem quando você sai de férias. É o lugar de descanso para você. Aí eu vou lembrar de pelo menos 2 textos bíblicos. O primeiro é Salmo 23, no versículo 2, que diz assim: Ele me faz o quê? Descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Essa palavrinha faz toda a diferença. Descansar, irmãos. Descansar. Ele tira de mim toda a carga. Ele tira de mim toda a carga de sofrimento, toda a carga de problemática que está aí na minha mente. Ele me alivia quando Ele me dá descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem descanso. Porque o seu pastor, sumo pastor, faz ele descansar. Faz ele descansar. E o outro texto é Filipenses, que também não tem como negar. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos, os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. No esconderijo do Altíssimo, você tem descanso e você tem paz. Mas isso é para quem habita no esconderijo. Não é para quem se esconde. Como é que você está fazendo aí? Como é que você está vivendo sua vida? Você está se escondendo em Deus ou você habita em Deus? Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. E vai descansar e vai ter paz. Paz para nós aqui, a gente até tem um pouco de dificuldade com essa palavra, porque nossa geração, e nem as gerações anteriores a nós, elas nunca viveram uma guerra. Guerra, literalmente falando. Porque paz, num primeiro momento, o antônimo de paz é guerra, certo? E a gente não tem nem noção do que é uma guerra, certo? Talvez aí os nossos avós, bisavós tenham, mas nós não, nossa geração aqui não. Deus, Ele proporciona paz no abrigo dele, paz no esconderijo dele. E a paz que o cara que escreveu Filipenses, que é a paz que o apóstolo Paulo tem na cabeça, é a paz do judeu, não é a paz do brasileiro. Nós nem temos muita intimidade com essa palavra, porque nunca vivemos um momento de guerra. Mas a paz do judeu, ela extrapola essa questão de viver um momento onde não existe guerra. A paz do judeu, o shalom, porque a palavra hebraica para paz é shalom. O shalom do judeu, ela é uma palavra tão abrangente, que não dá nem para entender de tanta paz que é sossego, é calmaria, é realmente um estado de alma, de você ter
um sentimento dentro de você de segurança plena, de bem-estar, de conforto emocional, de segurança familiar, e alia tudo isso, junta tudo isso, e é mais ou menos o que o judeu quer dizer quando ele fala a paz de Deus para você. A paz de Deus para você. Por isso que o apóstolo Paulo saudava as igrejas com a graça e a paz de Deus. É o que ele desejava para o coração daquelas pessoas, irmãos. No esconderijo do Altíssimo tem paz. As pessoas por aí afora nunca vão entender a paz que existe dentro de um ser humano que vive, habita no esconderijo do Altíssimo. Você está careca de ver isso, mas não é demais lembrar. É só você ir num velório. De gente cristã e de gente que não crê em Deus, e você vai perceber essa paz, ou a falta dessa paz. Ali é o momento nu e cru, aonde quem tem paz divina fica evidente, e quem não tem está vivendo o pior tormento da vida e está ali sem saber o que fazer. E vem um outro texto ainda no meu coração, que é Romanos, capítulo 8, versículo 28, né? Lugar de descanso, não se esqueça, não tira aí da sua imaginação. Aquele que habita no esconderijo do Senhor, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Vai descansar por quê? Porque sabe que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Quando eu vejo isso, eu consigo entender por que a gente vê aquelas duas cadeiras na praia, sossegado, na sombra, e o indivíduo descansando. Porque ele sabe que ele tem um pastor que cuida dele, ele sabe que ele tem uma paz que vai além da compreensão humana, e ele sabe que todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor, no final, vão culminar para o bem dele. Esse é o homem que habita no esconderijo de Deus, que habita no esconderijo do Altíssimo, e que vive mesmo num cenário de pressão e complicação, porque depois nós vamos ler o Salmo inteiro, e você vai enxergar comigo, que o cenário do Salmo 91 é um cenário de horrores, mas mesmo naquele cenário de horrores, o indivíduo consegue viver em paz, numa tranquilidade de alma. Se você não encontra descanso para a sua vida, se você é uma daquelas pessoas que está sempre atormentado, será que não é porque você ainda não está habitando no esconderijo do Altíssimo? Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo, diz a palavra, à sombra do Todo-Poderoso, ele vai descansar. A outra coisa que chama atenção no texto aí, é a ideia do onipotente. À sombra do onipotente vai descansar. O que é onipotente? Você que é crente, você sabe. Onipotente é um atributo divino, um atributo do nosso Deus, que quer dizer aquele que pode todas as coisas. Onipotente. Este é o que pode todas as coisas. E quando eu penso que aquele que habita no esconderijo do Senhor, ele vai descansar à sombra do Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente. Isso quer dizer o quê? Que o salmista tem mais ou menos na cabeça aquela ideia: o Onipotente está do meu lado aqui, ó, e a sombra dele está sobre mim. Ele é grande, tanto é que ele faz uma sombra sobre mim, e eu me abrigo nessa sombra, eu estou próximo dele, eu estou junto. É mais ou menos isso que tem na cabeça do poeta que escreveu esse negócio. Eu estou ali do ladinho dele, e ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Eu não posso nada, eu sou fraquinho, mas ele é onipotente. É por isso que eu consigo descansar. É mais uma coisa que a gente não entende muito bem, porque quando a gente olha para
para o salmista, que vivia um cenário de guerra, uma hora aqui, outra hora ali, e nada melhor do que você saber que você tem do seu lado alguém que é invencível. Nada melhor. Quando eu me lembro de onipotente, eu me lembro de uma época na minha vida que eu era criança. Teve uma vez na minha vida que eu arrumei uma encrenca na escola, como quase todos aqui, os meninos. Uma vez eu arrumei uma encrenca na escola. Na hora da aula de educação física, muito brabinho, né? Muito nervosinho. Aconteceu alguma coisa lá que eu não me lembro muito bem. Disso eu não me lembro muito bem. Mas eu me lembro muito bem que era um jogo de handball. E eu peguei a bola de handball. E eu fiquei furioso. E eu virei na cara do indivíduo. Vlap! Eu devia ter uns 12 anos. Sabe quem que era? O Alberto. Você não sabe, né? Mas eu nunca mais vou esquecer. Eu nunca mais vou esquecer. O Alberto era um menino que dava 2 de mim. Era um morenão forte. E eu sempre fui essa coisa raquítica aqui. E o Alberto olhou para mim, furioso, com sangue nos olhos. Ele virou para mim e falou aquela frase que muitos de nós já ouviram: te pego na saída. Ah, meu irmão, você ri, né? Agora você ri, eu também rio. Mas, meu irmão, eu nunca fui embora tão rápido. Naquele dia, eu nunca saí tão rápido da escola. Eu nunca me virei para, sair de fina sem ninguém me ver. Porque eu sabia, o Alberto falou e eu escutei: eu te pego na saída. E a minha casa era 5 quarteirões da escola. Foi os 5 quarteirões mais doídos da minha vida. E eu me lembro muito bem que quando eu andei em umas 3 quadras, eu encontrei o meu pai. Meu pai naquela época estava num boteco. Ele estava jogando snook, não sei nem como, mas ele estava jogando sinuca ali com os caras da oficina, porque o pessoal da oficina devia estar esperando um serviço. Trabalhava com pintura, funilaria, aquela coisa toda. Então tinha alguns momentos que tinha que esperar secar alguma coisa, tal, tinha que ficar parado lá. Eles atravessavam a rua, saía da oficina, ia para o boteco que tinha na frente, ficavam jogando sinuca ali. E eu confesso para você que eu estava tão desesperado aquele dia que eu nem lembrava que eu tinha pai. Eu só queria voltar correndo para casa, porque o Alberto ia me pegar. E eu corri, até que daqui a pouco eu olhei atrás, o Alberto estava de bicicleta. Foi desesperador, irmão. Até que de repente os meus olhos viram o meu pai. Foi a visão do paraíso. E eu me lembro muito bem que eu entrei naquele boteco onde meu pai estava. Eu cheguei do lado do meu pai. Oi, pai, tudo bem? E ele lá: tudo bem? O que você está fazendo aqui essa hora? Não, saí da escola. Então tá bom, pode ir, vai embora para casa. Não, eu vou ficar aqui um pouquinho. Vou ficar aqui mais um pouco. Não, mas aqui não é lugar de moleque não. Pode ir embora para casa. Não, pai, pelo amor de Deus, deixa eu ficar um pouquinho aqui. Eu não sei como que eu convenci o meu pai, quase que agarrando na perna dele e falando aqui: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E eu me lembro muito bem, irmãos, que o Alberto parou em frente ao bar. Ele estava de bicicleta. Era uma bicicleta barra forte, circular. Só não lembro a cor, porque eu devia estar meio passado. Eu olhei para o Alberto, agarrei o meu pai, olhei para ele com aquela cara assim: e agora? O que você vai fazer? E o Alberto deu meia volta com a bicicleta dele e foi embora. É claro que no outro dia eu fui morrendo de medo de novo para a escola. Mas
O Alberto deve ter aplacado um pouco a ira dele, e aquela coisa toda, e depois a gente se acertou, sei lá como, não me lembro muito bem, mas eu me lembro muito bem do que era se sentir à sombra do Todo-Poderoso. Quando eu estava do lado do meu pai, eu me senti literalmente à sombra do Onipotente, sabendo que eu tinha quem me defender, e que eu não ia me dar mal de jeito nenhum. Vamos ler o Salmo inteiro agora? Vamos comigo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Se você pode observar comigo que o cenário aqui em alguns momentos é horripilante. É praga, é peste, é flecha que voa de dia, né, traduzindo para os nossos dias, é bala perdida que está em qualquer momento. Mas se você enxergar, você vai ver aqui, principalmente no verso 7, 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você olhará somente e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo. O cenário é de guerra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 do outro lado, mas em você ou com você nada vai acontecer. É por isso que as pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91, com aquela coisa assim: se eu abrir aqui está dito, está dizendo, todo mundo pode se dar mal, menos eu. Eles só esquecem de uma coisa: isto é promessa para quem habita no esconderijo, não é para quem se esconde. E geralmente quem abre a Bíblia ao léu e deixa lá plantada a Bíblia naquele lugar, são pessoas que se escondem, não pessoas que habitam no esconderijo do Altíssimo. Aquilo não diz respeito a elas, aquilo é mera letra. O que eu quero trazer para você hoje é um questionamento na sua cabeça: se você habita ou não no esconderijo do Altíssimo. Porque ou você se esconde, ou você habita. Vamos concluir o sermão nesse dia. A maioria das pessoas hoje não trata Deus como ele gostaria de ser tratado. Muitas pessoas hoje usam Deus. Quando um indivíduo abre a Bíblia no Salmo 91 e coloca num canto da sala, ele está querendo quase que dizer assim: Senhor, como eu fiz isso aqui, agora a sua tarefa é me abençoar. Porque eu fui na Bíblia. Olha, eu não fui no Alcorão do islamismo, eu não fui no livro dos espíritas, eu não fui nessa ou naquela literatura, eu fui na Bíblia. Então Deus, a Bíblia é do Senhor, o Senhor tem que me abençoar porque eu abri a Bíblia no Salmo 91.
Muita gente por aí trata Deus do jeito que ele não gostaria de ser tratado, porque as pessoas estão tentando fazer uma jogada com ele. É como se fosse de verdade um gênio da lâmpada. Do tipo, eu vou lá, faço alguma coisinha para ele aparecer, para ele fazer alguma coisa para mim. E aí eles acabam abrindo a Bíblia e transformando a Bíblia num amuleto. Se você é uma pessoa que corre atrás de Deus só na hora em que a tempestade chega, você não está habitando. Você está se escondendo. A promessa não é para você, porque a promessa é para aquele que está habitando. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo assim, Deus te abençoa. Sabe por quê? Por causa da graça. Porque quando você corre para debaixo da saia de Deus, porque Ele é Pai bondoso, Ele não faz assim com você. Do tipo, ei, o que você está fazendo aqui? Eu sei que você não mora aqui. O que você está fazendo aqui? Sai daqui. Ele não faz isso. Muito pelo contrário. Deus aproveita aquele momento para passar a mão na sua cabeça e para dizer para você: você não acha que aqui é melhor do que onde você estava? Pensa um pouquinho. Deus é gracioso e Ele abençoa a gente, mesmo quando a gente vai se esconder. O que Ele gostaria que nós habitássemos, mas quando a gente vai se esconder, Ele ainda nos abençoa, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E misericórdia, você sabe muito bem, que é Deus dar para você, ou não dar para você aquilo que você merecia, que era o castigo. Quando você for se esconder de novo, se você não habita, lembra daquilo que eu estou dizendo para você. Quando você se escondeu, você foi para o melhor lugar do mundo. Por que você saiu de lá? Quem disse para você que era para você sair de lá? Lá naquele dia você sentiu a mão de Deus. Lá naquele dia você sentiu o carinho de Deus. Lá naquele dia você sentiu a proteção de Deus. Por que você saiu de lá? Lá é o teu lugar. Lá é um lugar de portas abertas. Deus nunca fechou esse lugar para ninguém. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Eu protegerei vocês. Eu vou dar a paz que vocês precisam nesse momento. Por isso eu digo para você, venha morar no esconderijo do Deus Altíssimo. Ele não quer que você viva a sua vida se escondendo ali. Ele quer que você viva. Esconderijo de Deus é para mim, que me sinto pequeno, é para você que se sente impotente. Esconderijo de Deus é para qualquer um. Hoje eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você gostaria de dizer para Deus hoje: Senhor, eu quero parar de me esconder e eu quero habitar no teu esconderijo, porque a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo, a sombra do Todo-Poderoso vai descansar. E pode dizer: olha, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, nele eu vou me refugiar. E você vai ter tudo que você sempre sonhou, pelo menos espiritualmente falando, você vai ter. Alguém nessa noite quer parar de se esconder e dizer num gesto: eu quero começar a morar nesse lugar? Tem alguém? Abaixe sua cabeça agora, faça a sua oração pessoal, e diga para o Senhor: Senhor, eu quero parar de me esconder. Eu quero habitar no esconderijo do Senhor para sentir paz. Faça essa oração.